Olá, eu sou Rogério Mendes, né? Nós vamos, né, dando início aqui, né, a um novo vídeo falando sobre reflexões, né, da nossa realidade. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre medo, né? Então como é que o medo ele altera a parte física, a parte psicológica do ser humano, né? Então como é que nós durante essa pandemia nós estamos, né, vivendo um período de medo extremo, né? Que pelo menos a minha geração, a geração de alguns nunca tinha passado por esse período tão drástico, né? E assim, né? Então, o que nós vamos discutir nesse vídeo aqui, para dar continuidade a essas reflexões, é sobre a questão da superstição, né? Então, a superstição como uma forma, né, de controlar a mentalidade das pessoas, né, de uma forma mais, né, direta, né? Então, a superstição é como uma tentativa de controle, né, das pessoas a partir de relatos, né, que não são tão comprovados cientificamente. Então, a superstição, né, como o medo, né, então como o medo, né, do homem construiu sua cultura. Então, como é que o medo, né, a nossa cultura, a cultura humana, ela é construída a partir de elementos, né, que vão pela questão da razão e para a questão da superstição. Então, a superstição, né, ela vem sendo trabalhada desde o período, né, desde os primeiros hominídeos, né, e vai ganhando conotações até os dias de hoje, né. Então, mesmo hoje, o ser humano contendo tantos elementos racionais, o ser humano ainda nutre uma grande parte de passionalidade, né, do medo dentro de um contexto, né, que o ser humano ele não consegue distinguir o que é verdade e o que é, né, imaginação. Bem, então, para a gente entender o que é superstição, então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é o seguinte: é a crença ou sentimento sem fundamento racional, o que induz, né, a confiança em uma coisa absurda, né, ao termo de coisas inócuas, né, então, do imaginário e a criação de obrigações falsas e indevidas, sem relação alguma entre os fatos e as suas causas, a quem disse. Então, no caso, né, da superstição, então ela trabalha muito essa questão do imaginário, né? Então, a questão de que algo, né, que nós acreditamos que acontece sem fundamento científico nenhum, apenas porque nós acreditamos nisso. Né? Então, acordar de pé direito, acordar com o pé esquerdo, né, tomar algumas medidas de crendice. Então, a crença, né, em sinais, né, de presságio, originada em fatos ou coincidências, né, puramente infortúnias ou fortuitos, né, sem qualquer comprovação. Então, no caso, né, dessa questão da crença, né, então nós acreditamos em coisas que fogem do nosso controle, né, de presságios, acreditar que nós podemos prever o futuro, entre outras coisas, e como é que isso, né, vai sendo determinante, né, dentro da formação da sociedade humana. Então, a crença cega, exagerada em algumas regras, né, princípios ou coisas, né, o que adora, né, que é adorada, em seguinte, sem ser questionada, no caso das religiões. Né? Então, no caso, né, lógico, cada religião tem o seu princípio, não há uma religião correta, mas nós acreditamos em certas coisas sem questionar sua devida legitimidade. A questão das religiões e a crença, né, de uma certa forma mais, né, indireta. Bem, então, o medo, né, o medo do desconhecido, o medo do que o homem ele não consegue comprovar, né, com a sua razão. Então, desde que os primeiros grupos humanos, né, se formaram, então o medo do que sai do controle passa a ser temido pelo homem. Então, sendo que esses fatos, né, passam a ser considerados determinantes para o aspecto social. Então, no caso do que foge do controle, a vida, a morte, a prosperidade ou o infortúnio. O ser humano ele tem essa questão, né, de buscar a prosperidade. E aquilo que foge do seu controle gera medo. Né? A questão da morte, né, que nós vamos, né, que intriga tanto o ser humano, né? Então, o que vem depois da nossa vida? Né? Então, o fato que vem sendo debatido por milênios, mas criando superstições diversas e as manifestações em razão a esse fato. No caso, a morte, né, o ser humano ele cultua a morte. Né? Ele imagina a morte como se fosse um fator determinante para a sua existência, né? Tanto para o lado positivo, quanto para um lado negativo. Então, nós vivemos a vida toda realizando fatos, né? Esperando o quê? Esperando que a morte venha para concretizar um elemento positivo ou negativo. Então, quando o ser humano, né, se torna um ser histórico, então o mesmo cria, né, diversas mitologias referentes ao efeito dos que partiram, né? Então, relacionado a alguma data como a abertura de pontes, né, de fatos positivos e negativos aos vivos e aos mortos, proporcionando ações culturais para todo o mundo, né? Então, quando nós pensamos em morte, né, nessa questão de datas, né, então
a questão da natureza, a natureza e como a natureza ela vai se relacionar, né, com a sociedade humana. Então isso vai fazer com que o ser humano ele tenha alguns elementos culturais voltados a tentar entender esse momento de abundância de vida ou momento de mortes, né, causada pela própria natureza. Então ele leva muito essa questão de castigos ou assim, ou coisas positivas, né, ou bênçãos, ou castigos de deuses, né, ou de um deus superior, né, a ele. Então essa questão do medo, né, ela trabalha muito sobre a questão do que o ser humano ele quer transmitir. No caso, essa imagem é um fato bem importante da gente pensar. Então, essa imagem, quem não compreende muito bem, ou quem vê essa imagem de primeiro momento, imagina que essa imagem foi tirada de um filme de terror. Né? Então, as pessoas carregando tochas, imagens desfocadas. Então, isso vai gerar um certo desconforto, mais um medo. Né? Mas o que isso vai causar, na verdade? O que significa isso? Né? Essa aí é uma imagem de uma festa celta, né, que até os dias de hoje é praticada na Irlanda, que é o momento, né, que nós chamamos aqui no Ocidente de dia, né, lá no caso na América, né, nos Estados Unidos e também na Inglaterra e em outros países é chamado de Dia das Bruxas ou Halloween. Mas teve origem, né, lá no grupo, nos povos celtas que habitavam a ilha da Grã-Bretanha antes mesmo da chegada dos romanos, né, que depois, né, os romanos quando levam o cristianismo, né, para os celtas, né, a festa que era uma festa pagã, ela vai ter elementos cristãos, né, sempre levando na questão da incorporação de elementos de um grupo dominante para o grupo dominado, né, que a gente vai ver um pouquinho sobre essas origens. Bem, então o Halloween, então a origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória, né, então visto ser praticada há mais de 3.000 anos, né, então a história do Halloween ela tem 3.000 anos de idade. Então ela surgiu com os povos celtas, né, povo que era politeísta e acreditava em diversos deuses relacionados aos animais e às forças da natureza. Então os celtas, né, eles tinham uma sociedade baseada no convívio com a natureza de uma forma harmoniosa. Né? Então eles tinham deuses, né, vários deuses, cada um elemento da natureza. Então eles eram politeístas e isso, né, vai fazer com que, né, eles criassem várias lendas sobre, né, esse período aí. Então os celtas eles celebravam o festival da Samhain, né, o qual tinha a duração de 3 dias no início do dia 31 de outubro. Então nela além se comemorava o fim do verão, né, comemoravam-se a passagem do Ano Novo Celta, que tinha o início no dia 1º de novembro. Então, no caso aí do calendário celta, né, como qualquer calendário de qualquer sociedade, né, eles têm os seus pontos iniciais. E o ponto inicial para o celta, né, no caso aí, era o fim do verão e o começo do inverno. Então, distinguindo um período de vida e abundância, né, para um período de que a natureza ela está se renovando. Então, para que haja renovação, é preciso ter morte. Então, eles acreditavam que o inverno traria a morte para que se renovasse a vida. Né, então, algumas questões supersticiosas, né, que tratam essa questão do Halloween, né, ou do Sarrá, né, que é essas imagens, né, do desconhecido, uma barreira entre os vivos e os mortos, que a gente vai discutir um pouquinho também aqui, né. Então, esse festival é o retorno da morte. Então, os portões do mundo se abrem, a deusa, né, que se transforma em uma velha sábia, uma senhora do caldeirão. Então, e os deuses, né, e o Deus é o rei da morte, que guia as almas perdidas através dos dias escuros de inverno. Então, os mitos da roda da vida, do ano da religião antiga. Então, os antigos eles acreditavam, né, que o inverno era o momento, né, de levar os mortos, né, para o mundo do desconhecido. E o Deus da morte que faria esse transporte, né, levando os mortos para o mundo dos mortos nesse período aí do inverno. Então, este é o mais importante das datas festivas celtas, né? Então, pois dentro do círculo da Samhain, né? Então, pronuncia, né? Soen, né? Então, marca tanto o fim quanto o início do ano novo. Então, nesta noite, o véu entre os dois mundos, né? Dos mundos mortos e o mundo dos vivos, ela se torna tênue, né? Então, sendo o tempo ideal para se comunicar com aqueles que já partiram. Então, em várias religiões, né? A presença de elementos como alma, espírito, né? Então, nesse sentido, essa festa celta, ela é um momento onde os vivos e os mortos eles estão numa linha, né? Eles estão muito próximos,
né? Lógico, vai ser aproveitado também isso pelos mexicanos, no Dia dos Muertos, né? A questão ali da Catrina, né? Isso vai fazer com que, né, essa festa seja, né, muito mais ampla do que realmente nós imaginávamos, do que nós imaginamos. Né? Mas isso é uma questão de que o homem ele é extremamente supersticioso sobre a questão da vida e a questão da morte. Então ele vai tentar entender a morte a partir de alguns aspectos, né, voltados à vida. Então essa questão da roda, né, da vida, né, então a roda do ano novo da região, né, então esse círculo, né, começa com o fim, né, do ano, né, considerado tradicionalmente o ano novo na religião antiga, então pela sua simbologia, né, de morte e suspensão do véu entre os dois mundos. Então é uma festa importante por conta dessa mistura entre o mundo material e o mundo, né, da superstição que nós trataríamos hoje, né. Então, na verdade, mesmo os mitos celtas giravam em torno dos acontecimentos da natureza, inverno, primavera, verão e outono. Representam, na verdade, o nascimento, o crescimento, a decadência e a morte. E a roda gira continuamente. Então, no caso, né, essa festa, ela nada mais é do que você cultuar e lembrar, né, fazer com que nós acreditamos que a vida era um ciclo, que tem começo, meio e fim, como o ano. Né? Então, nesse sentido, né, eles vão trabalhar essa questão da continuidade da vida. Então, o outro mundo celta, também conhecido como abismo, é um lugar entre os mundos, né? Então, uma mistura de paraíso e atormentações. Então, é um lugar no qual todos, né, buscamos respostas para as nossas perguntas mais íntimas. Então, onde a fantasia se mistura com a realidade e o consciente com o inconsciente. Então, o abismo é um lugar onde os heróis, né, são levados para que possam confrontar com seus maiores inimigos, com seus próprios fantasmas. Somente vencendo os fantasmas, que nada mais são os que são os medos, preconceitos e angústias. Então, eles poderão retornar, né, como verdadeiros heróis. Então, é uma forma também, né, de que os homens eles buscavam, né, lutar contra aquilo que ele temia. Né, e só com essa luta contra ele mesmo que ele conseguiria, né, voltar ao mundo dos vivos como heróis. Né? Então, naquela linha tênue. Então, naquele momento, no dia 31 de outubro, era o momento dos homens buscarem, né, resolver os seus problemas tanto com ele mesmo. Então, o mais importante nisso aí, né, de todos os festivais, foi dentro do ciclo, marca tanto o fim quanto o início do ano. Então, nessa noite, o véu entre os dois mundos era suspenso e isso era, né, uma forma de comunicação e dessa questão de resolver esses problemas. Bem, então, o Deus morreu e o mundo mergulha na escuridão, né? A deusa vai ao mundo das sombras em busca de seu amado, então que está esperando para nascer. Então, eles se amam e desse amor, né, nasce na questão do útero da mãe da deusa da morte, né, que renasce no próximo solstício, então o inverno, né, como uma criança da promessa. Então, a roda continua a girar para sempre. Então, assim, não há motivos para tristeza, pois aqueles que perdemos, né, nessa vida irão renascer. Um dia que encontraremos novamente, né, nessa jornada íntima de evolução. Então, a data marca o fim, né, do calendário celta. Então, segundo a tradição celta, né, então, no caso, existe, né, uma questão de você esperar, de você trabalhar uma questão de um mundo novo, né, de um ano novo. Então, trabalhar aqui na próxima primavera, no próximo momento, né, o ano, né, na questão da fertilidade, vai voltar à Terra. Né? Então, voltando, né, à questão das frutas, das flores, dos animais, entre outras coisas. Então, é um ciclo. Né? Então, o Deus da morte que vai até o mundo dos mortos, né? Então, a deusa da morte vai para que tenha no outro ano novas possibilidades de trazer vida ao mundo. Então, a noite, né, se encontra em meio ao exato do ano, né, para eles o ano era dividido em duas partes, né, o verão e o inverno. Né? Então, o que vem pela frente é propor a data atemporal. Então, é o famoso Dia das Bruxas. Né? Então, o Dia das Bruxas ele surge dessa festa. Então, ao pôr do sol do dia 31 de outubro, tem início ao Samhain. Né? Então, em inglês, pronuncia-se Shoin-san, né? Então, significa fim do verão. Então, a celebração é muito especial, né, da terceira e a última colheita do ano. Né? Então, para a plantação, no caso, eles tinham 3 colheitas, e no fim da terceira era o momento da festa. Então, a metade do ano dominado pelo inverno, e a outra metade do ano, né, pelo que começava nesse sabá, né, que é a questão, né, do verão, da volta da fertilidade ao solo. Então, essa festa é interessante, né, por conta do uso de tochas, né, fogueira para
afugentar também os maus espíritos, né, que eles acreditavam que dominavam os homens e faziam com que os homens cometessem coisas, né, perversas também, levando em consideração essa realidade. Bem, então, o Halloween, a origem do Halloween, ele tem origem na ilha da Irlanda, né, nas Ilhas Britânicas. Então, retomada há mais ou menos 2.000 anos. Então, à noite do dia 31 de outubro, os celtas comemoravam, né, a sua maior festa, né, o Samhain. Então, ao mesmo tempo que no dia 31 de outubro era o último dia do ano velho. Então, os celtas acreditavam, né, que o dia e o mundo dos vivos se encontravam naquele momento. Então, os sacerdotes celtas, né, tentavam expulsar os demônios com uma grande fogueira, né, para proteger, né, contra os poderes malignos. Os celtas usavam máscaras amedrontadoras, como uma forma de se misturar entre os vivos e os mortos. Então, no século VIII, né, o Papa Gregório IV, né, transferiu para o 1º de novembro o Dia de Todos os Santos, destinado a homenagear os mortos, e a fim de cristianizar a festa celta, né, do Samhain. Então, apesar disso, o Halloween, né, ou a véspera do Dia de Todos os Santos, continua sendo celebrado durante séculos, né, na Irlanda católica. A questão aí, né, do Halloween, então, ele tem muito a ver com a questão de você trazer a festa celta para o calendário cristão. Né? Então, é uma tentativa, né, de aculturação, né, de você transformar uma festa pagã de origem de povos não cristãos para o cristianismo de uma forma mais geral. Então, no início, né, eles tinham como uma marca, né, em vez de ser a abóbora, eles faziam, né, eles faziam cabeças, né, com nabos, né, e com o passar do tempo, né, a história vai se modificando e vai criar, né, a história né, de Jack né, a lanterna Jack, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, essas figuras, né, medonhas, né, de fazer rostos, né, em nabos, também tem muito a ver com essa questão, né, da falta de alimento na Irlanda, né, e principalmente a festa, ela também tem essa questão, né, de busca, né, de se comemorar uma lavoura, né, próspera. Bem, então, a chegada do Halloween nos Estados Unidos, ele tem muito a ver com a imigração. Então, nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte, né? Então, foi trazida pelos imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa ela vem se tornando cada vez maior. Né? Então, tem essa questão de que os irlandeses, no final do século XIX, vai começar a buscar um novo mundo, né? Melhoras, né, na sua vida. Né? Isso vai fazer com que eles venham para a América, principalmente para os Estados Unidos. Então, as crianças usam fantasias, né, batem nas portas das casas, né, com a tradição frase, doces ou travessuras. Né? Então, a brincadeira consiste em pedir doces, ameaçando cometer travessuras para quem negar essas guloseimas. Então, uma das coisas interessantes também é que na Irlanda, no primeiro momento, né, eles recebiam, né, no caso aí, era carvão. Mas por que o carvão e comida ao invés de doces? Né? Porque a Irlanda, como era uma região extremamente pobre na ilha da Grã-Bretanha, né, então as pessoas elas tinham muitos problemas com a alimentação. Então, aquelas pessoas que não ofereciam comida a essas crianças, elas tinham suas vidraças quebradas, né? E muitas vezes isso gerava muitos confrontos na Irlanda. Tanto é que essa prática ela foi trazida para os Estados Unidos, mas ela foi sendo substituída tempos e tempos para chegar até o doces e travessuras. Então a casa e as ruas ficam decoradas com temas sombrios, né, com a questão de fantasmas, bruxas, múmias e outras coisas. Então uma das marcas mais emblemáticas das festas são as grandes abóboras com rostos e vela dentro. Então atualmente a comemoração possui um grande valor comercial e a data é feriado nos Estados Unidos. Então a questão da economia americana, né, ela é girada em torno dessas festas. Halloween, depois o dia né, de ação de graças, né, que foi quando, né, os Estados Unidos, assim, os colonizadores, eles vão oferecer um banquete aos nativos. Né? Então, essas festas estão quase, né, no mesmo patamar hoje, né, levando em consideração que a festa religiosa mais importante nos Estados Unidos é o dia de ação de graças. Bem, então, atualmente a comemoração possui grande valor comercial, como a gente falou. Então, além dos Estados Unidos, a festa foi difundida em diversos países, né, tendo forte tradição no Canadá e no Reino Unido. Bem, então a questão da indústria cultural. Né? Então, os filmes que foram sendo produzidos a partir do século XX, eles vão introduzir no mundo, né, essa cultura do Halloween, né, chegando até aqui mesmo no Brasil. No Brasil hoje,
o Halloween ela tem uma participação muito grande nesse contexto. Né? Então, aqui nós temos crianças, né, fantasiadas naquele período, que é importante a gente frisar, né, dessa razão aí. Bem, então, quando a gente fala em Halloween também, né, nós temos que pensar no Jack, né? O Jack é a lanterna. Então, esse símbolo, né, do Halloween, ele tem muito a ver com a questão de um lanterneiro chamado Jack, né, que ele vai enganar a morte durante 2 vezes, né? Então ele é um beberrão, né, que ludibriou o diabo 2 vezes, escapando do inferno através, né, de uma artimanha. Então, contudo, não acreditava em Deus, tampouco pôde ir para o céu. Então, em vez disso, o diabo lhe, né, entregou um pedaço, né, de brasa que o escondeu em um nabo. Né? Então, desde então, o ferreiro, né, eram entre o mundo, né, dos vivos, o mundo dos mortos, e o fogo, né, flutua, né, sem descanso. Então, ele vai ter aquela questão, né, de arder, né, dentro da sua, né, esse fogo e arderia a sua alma. Então, os imigrantes irlandeses trouxeram a festa do Halloween para os Estados Unidos no século XIX. Então, e nos Estados Unidos, eles vão substituir o nabo, né, pela abóbora, né, por ser maior e era mais, né, apropriada. Bem, então aqui nós temos, né, o Jack, né, o Jack a lanterna, né, na sua mais profunda, né, na sua representatividade mais importante nos Estados Unidos. Bem, então os doces e travessuras estão entrando naquela questão, né, da falta de alimento lá na Irlanda, né, então mais por volta, né, então mais voltado a um pouco na história, né, então com a tradição dos doces e travessuras havia na Irlanda, né, uma lenda de que homens, né, conduziam procissões para, né, angariar ofertas, né, para os agricultores, então a fim de sua colheita não fossem amaldiçoadas, né, pelos demônios. Então uma espécie de chantagem e daí deu origem a doces e travessuras. Né? Então oferecer doces às crianças que eram pessoas assim eram consideradas entre pessoas puras que levariam esses elementos, né, para os mundos dos mortos. Então acreditavam-se, né, na cultura dos celtas que para apaziguar os espíritos malignos era necessário deixar comida para eles. Então, essas práticas foram transformadas com o passar do tempo e os mendigos passaram a pedir comida em troca de orações para quaisquer membros da família mortos. Eles acreditavam que os pobres estavam mais perto do reino do céu. Então, essa prática, né, também foi feita para que os mendigos levassem os caixões, né, para os cemitérios e eles rezavam para os mortos e também faziam doações para eles. Né, que é importante a gente pensar nessa questão, da superstição naquele momento, né? Então tem tudo uma coisa relevante à outra. Então aqui nós temos, né, alguns elementos, né, dessa festa atualmente que é importante sempre a gente frisar a sua importância nessa realidade. Bem, então, quando a gente fala em superstição, né, porque eu escolhi o Halloween, né, para aproveitar também essa data, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso. É que assim, né, existem essas festas, ela é muito mal compreendida, principalmente no Novo Mundo, né, tem muitos países que consideram essa festa como uma festa pagã, né, mesmo sabendo que ela foi apropriada pelo cristianismo, né, e isso vai trazer muitos elementos, né, até os dias de hoje. E por que falar sobre assim, superstições, né? Porque essa festa, né, ela é comercial hoje, mas durante muito tempo ela vai trabalhar assim, né, essa visão de que o homem, quando ele não acredita, ele não tem consciência do fato que está acontecendo, ele cria histórias, né? Ele cria possibilidades para, né, de uma certa forma ou de outra, né, trabalhar essa visão onde ele nunca está sob controle das coisas, ele nunca é responsável pelos males que é causado a ele, mas ele coloca a culpa em outras entidades. Então, isso é importante a gente frisar também. A questão, né, trazendo para o nosso contexto, sobre a questão do carnaval, né, onde teve aquela imagem, né, de uma escola de samba em 2018, né, não foi nem 2019, né, não foi nem esse ano 2020, onde houve uma luta entre o bem e o mal, e colocam que, né, o demônio estava puxando Jesus pelo braço, então isso, né, causou a ira de Deus, e Deus criou, né, proporcionou esse mal que é o Covid-19. Então são superstições, né, são coisas que não condizem com a realidade, então isso vem sendo trazido pelo ser humano desde os tempos remotos. Então o Halloween é uma festa que trabalha essa questão da superstição, e muitas vezes a gente não consegue distinguir uma da outra, e acredita assim, é uma festa que vai trazer o mal para a humanidade. Não, era só uma forma de que os antigos celtas,
né, transmitiam essa ideia de passagem, né, do verão para o inverno. Isso que nós devemos trabalhar também, a questão de compreender as coisas, estudar as coisas mais ao fundo, e não ficar com discursos rasos, né, sobre essa questão da superstição. Então nós temos que pensar isso. Bem, então era isso que eu queria passar para vocês. Acredito que tenha sido bem interessante, né? São poucas informações que nós temos, né? Apenas aquelas imagens, né, dos filmes de doces ou travessuras. Então eu trabalho de uma forma profunda esses questionamentos. É sempre bom, né, entender e buscar novas informações. Bem, então agradeço a todos pela paciência, né? Então qualquer coisa, né? Deixem em comentários algumas coisas, algumas questões ou algum tema que vocês querem que eu seja que seja trabalhado um pouquinho mais para frente. E vamos discutir sobre esses assuntos. Muito obrigado e até a próxima.